Olá, hoje eu vou falar sobre abuso psicológico, usando como exemplo o caso da Larissa Manoela. A violência psicológica tem a seguinte definição: conjunto de atos verbais e não verbais, isolados ou repetidos, e intencionais que causam dano e sofrimento emocional à vítima. Essa definição engloba menosprezar, humilhar, usar discursos culpabilizantes, isolar, controlar, criticar excessivamente características físicas ou de personalidade, difamar, ameaçar ou perseguir a vítima. A Larissa Manoela, ao que se sabe até o momento, era controlada pelos pais, e ao que as mensagens indicam, haviam sim abusos psicológicos no meio. Diante desse contexto, é interessante falar um pouco sobre o ciclo da violência psicológica. Tudo começa pela tensão, ou seja, alguma coisa dá o gatilho que gera uma tensão entre o abusador e a vítima. Depois, passa para a agressão, em que ocorre o ato de violência em si. Após a violência, geralmente vai para os pedidos de desculpas. E depois, termina na reconciliação entre o abusador e a vítima, onde a vítima geralmente é dependente, emocionalmente ou funcionalmente, do abusador. No caso da Larissa, dos abusadores. A cada repetição deste ciclo, o abuso tende a se tornar mais grave, geralmente evoluindo para agressões físicas dentro dos relacionamentos conjugais ou familiares, o que não é o caso da Larissa Manoela, até onde se sabe. E a partir de agora, é importante ressaltar uma característica muito relevante sobre como as narrativas de cada lado da disputa são construídas. Cada indivíduo possui os seus esquemas cognitivos, que são um conjunto de memórias e crenças que a pessoa tem sobre determinado fato, relacionado a si ou aos outros. Ou seja, são padrões de interpretação que a pessoa faz acerca de si, dos outros e do mundo. Portanto, diante dos mesmos fatos, diferentes pessoas vão contar narrativas diferentes, pois cada pessoa interpreta a realidade a partir de seus próprios esquemas cognitivos. Quando duas pessoas narram o mesmo fato, é possível perceber no discurso como se dá a relação entre elas. A história pode ser narrada em conjunto, quando uma pessoa utiliza o pronome nós, ou seja, descreve os envolvidos como estando juntos na história, e a mesma história pode ser narrada a partir de uma visão individual, ou seja, de uma interpretação dividida entre o eu e o outro. No caso da Larissa, obviamente, a narrativa foi separada e antagônica. A Larissa e a mãe contam narrativas opostas sobre os mesmos fatos. No áudio e na entrevista em que a mãe da Larissa tenta rebater as acusações, a estratégia de culpabilização da vítima fica muito evidente, algo muito característico de casos de abuso psicológico. E como as informações sobre o caso da Larissa Manoela são muito limitadas, eu vou falar um pouco sobre a violência psicológica de uma forma geral. Violências sofridas na infância podem ser reproduzidas na vida adulta e nos relacionamentos, mas isso geralmente está correlacionado ao gênero, pois os homens tendem a se tornar mais violentos e agressivos, e as mulheres tendem a desenvolver dificuldades de independência e assertividade. E também está relacionado às crenças que justificaram aquela violência e o quanto a criança se entendeu como injustiçada, ou seja, são variáveis muito subjetivas. Desnecessário dizer que sofrer ou presenciar abusos psicológicos na infância está relacionado ao desenvolvimento de transtornos mentais, mas a forma como isso se dá tem algumas explicações. Para a teoria cognitivo-comportamental, a pessoa desenvolve crenças sobre si e sobre o mundo a partir das experiências infantis e adolescentes. Essas crenças vão ditar a forma como a pessoa vai interpretar a si e aos outros. Assim, com os abusos, a pessoa pode crer que os outros só querem tirar vantagens dela. Podem crer que elas não têm valor, e no caso elas desenvolvem baixa autoestima, e podem crer que elas são a causa dos problemas e que elas não podem ser subjugadas pelos outros de nenhuma forma possível, nunca se deixando criar intimidade. Assim, com os abusos, a pessoa pode crer que os outros só querem tirar vantagens dela, podem crer que elas não têm valor
no caso, desenvolvendo baixa autoestima, ou podem crer que elas são a causa dos problemas que elas experienciaram durante a infância. Sobre o caso da Larissa Manoela, não tem como afirmar muitas coisas sobre ela ou sobre os pais dela, uma vez que as informações que chegam por reportagens e redes sociais são muito bem editadas, produzidas e com certeza foram distorcidas em algum grau. Eu, pessoalmente, acho que a Larissa foi sim vítima de abuso, uma vez que é característico de mães abusadoras a tendência de ter invejas da própria filha, algo que é sugerido na entrevista. Eu, pessoalmente, acho que a Larissa foi sim vítima de abuso, uma vez que é característico de mães abusadoras ter inveja da própria filha, algo que é sugerido na entrevista. E também é comum a mãe ignorar as necessidades da filha ou dos filhos, junto com a preocupação em se manter superior aos filhos a todo custo, mesmo que financeiramente. E onde tem uma mãe narcisista, tem um pai facilitador, que é submisso à mulher e não consegue proteger os filhos do abuso. E de novo, não há como ter certeza se esse é o caso da Larissa Manoela. É isso, espero que tenham gostado e sugiro que façam uma leitura da bibliografia que eu vou deixar na descrição.